Esta é a história de como o medo, a inveja e o poder podem transformar uma pessoa comum na primeira bruxa condenada da história. O que realmente aconteceu? A resposta pode te surpreender. Ei, assombrados, Tutu aqui. Esse é o Miss Game Over e essa é minha carta de amor para as bruxas. Inspirado em fatos reais. O vento uiva, carregando um cheiro de terra úmida e um eco de gritos distantes. A fogueira queima no centro da vila. As chamas dançam a sons de sussurros e orações em volta da fogueira. Um grupo de aldeões se reúne, seus rostos iluminados pelas chamas, seus olhos arregalados de medo e fascínio. Uma sombra se projeta na parede das casas, uma silhueta distorcida de uma mulher pendurada. O som de um sino fúnebre ecoa pesado e sombrio. Uma voz grave e carregada de pesar preenche o silêncio. Em Salem, o medo era uma semente e no século XVI ele floresceu em uma colheita de sangue. Em uma cela escura à noite, Bridget Bishop com olhos desafiadores, apesar do cansaço. Ela está acorrentada. A luz da lua a ilumina por uma pequena fresta. Ela não chora, não treme. Há uma dignidade feroz em sua postura, mesmo na desgraça. Ela olha para a parede, onde rabiscos e orações de outros prisioneiros se misturam. Um sorriso amargo surge em seus lábios, e ela murmura para si mesma: que venham os demônios, eles não me assustam mais do que os homens. Nesta trama, seremos apresentados para Bridget Bishop, uma mulher de 50 anos, independente, espirituosa e com senso de moda incomum para a época. Dona de uma taverna, ela desafia as normas de Salem, o que a torna um alvo fácil para acusações. Mesmo nessa situação, ela mantém uma dignidade inabalável e uma mente afiada. Reverendo Samuel, um ministro da vila de Salem, um homem rígido e autoritário. Obcecado por manter a ordem e a pureza religiosa, ele vê os conflitos da cidade como obra do diabo e é um dos principais instigadores da histeria da bruxaria. Abigail Williams, uma das jovens acusadoras, manipuladora e astuta. Ela usa a histeria da bruxaria para ganhar poder e atenção, e para se vingar de quem a desagrada. John Haffen, um dos magistrados do tribunal, um homem severo e inflexível. Convencido da culpa das acusadas, ele representa a autoridade e a intransigência da lei puritana. Mercy, outra jovem acusadora, mais inflexível que Abigail. Ela é genuinamente assustada e acredita nas acusações, e é facilmente manipulada pelas outras acusadoras. Edward Bishop, o terceiro marido de Bridget, um homem simples e trabalhador. Ele ama Bridget, mas é impotente diante das acusações e da história que toma conta da vila. Nathaniel, o juiz do tribunal, que começa a duvidar das provas e da justiça dos julgamentos. Ele representa a voz da razão, que tenta emergir em meio ao caos. A taverna de Bridget é um lugar animado e cheio de risadas e músicas. Bridget, vestida com suas roupas coloridas, serve cerveja e conversa com os clientes. Ela é o centro das atenções. Uma mulher vibrante em um mundo cinzento. Edward a observa com um sorriso carinhoso. Mas do lado de fora, o reverendo Samuel e um grupo de aldeões observa com desaprovação. O reverendo diz a um grupo de aldeões:
Um antro de pecado e devassidão. O diabo encontra terreno fértil em um lugar como este. Abigail e Mercy estão em transe, contorcendo-se e gritando. O reverendo e outros aldeões oram fervorosamente. As meninas acusam Bridget de atormentá-las. Abigail diz, gritando: é ela, a mulher da taverna. Bridget, ela me belisca e me queima. Bridget e Edward estão jantando quando a porta é arrombada. John e um grupo de homens entram e diz com voz autoritária: Bridget, você está presa por bruxaria. Ela questiona: bruxaria? Vocês perderam o juízo? Ela o encara sem demonstrar medo. Edward tenta intervir, mas é empurrado para o lado. John diz: levem-na. Bridget é arrastada para fora da sua casa, deixando Edward em desespero. O tribunal está cheio. Bridget está no banco dos réus, acorrentada. As meninas acusadoras estão na primeira fila, prontas para o seu espetáculo. O reverendo Samuel e o magistrado John presidem o julgamento. Bridget Bishop, você é acusada de bruxaria. O que você tem a dizer em sua defesa? Ela responde: eu sou inocente, eu não conheço bruxaria e nem o diabo. As meninas acusadoras começam a gritar e se contorcer. Abigail aponta para Bridget e diz: ela está nos atormentando agora mesmo. Eu vejo um espectro negro beliscando o pescoço de Mercy. Mercy grita e cai no chão se debatendo. O caos se instala no tribunal. Vários testemunhos são apresentados contra Bridget, baseado em sonhos, visões e fofocas. O marido de sua irmã a acusa de conversar com o diabo. O tintureiro da cidade fala das suas roupas extravagantes, como prova de sua aliança com as trevas. O juiz Nathaniel diz para John em voz baixa: isso não é um julgamento, é um circo. Não podemos condenar uma mulher com base em espectros e fofocas. John friamente responde: o diabo é real, Vossa Excelência. Ele está trabalhando através dessa mulher. Não podemos vacilar. Bridget observa tudo com uma mistura de raiva e resignação. Ela sabe que seu destino está selado. Uma multidão se aglomera na praça da cidade. O dia está cinzento, o ar está pesado. Bridget é conduzida à forca, sua cabeça está erguida. O reverendo recita passagens da Bíblia com seus olhos fixos em Bridget. John observa com satisfação, enquanto Edward, na multidão, está com seu rosto contorcido de dor. A voz grave do reverendo interrompe o fervor da multidão. Que a alma desta pecadora encontre a redenção, mesmo em sua perdição. Um brilho de compreensão passa pelos olhos de Bridget. Não é a bruxaria, é algo muito mais sombrio. Bridget, com voz clara e forte, diz: eu não sou uma bruxa, mas eu sei quem é o verdadeiro demônio aqui. Antes que ela possa dizer mais, o carrasco puxa a alavanca. Bridget Bishop é enforcada. A multidão se dispersa, uns aliviados, outros perturbados. Abigail está sozinha em seu quarto, brincando com uma boneca de pano. Ela sorri, um sorriso frio e calculista. Ela pega um pequeno frasco de seu bolso e derrama o líquido em um copo. Ela bebe. Seus olhos brilham com uma luz antinatural.
Ela não estava tendo ataques, ela estava fingindo e usando ervas que causam sintomas que ela e as outras acusadoras exibiam. Ela diz a si mesma: o poder é uma coisa engraçada, especialmente quando ninguém percebe que você o tem. No cemitério de Salem, Edward está ajoelhado ao lado de uma cova recém-cavada. Ele chora em silêncio. Uma figura se aproxima na escuridão. É Nathaniel. Nathaniel olha para a lápide improvisada de Bridget. Ele sabe que a verdade é muito mais complexa e perigosa do que qualquer um em Salem pode imaginar. A histeria da bruxaria não é sobre bruxas, mas sobre o poder, o controle e a escuridão que reside no coração humano. Ele diz a Edward: eu sinto muito, eu tentei. Com voz embargada ele responde: não foi o diabo, foi o medo e a maldade. Bom, gente, a figura da bruxa, tão presente em nosso imaginário, tem raízes complexas e profundas na história da humanidade. Longe de serem apenas personagens de contos de fadas, as bruxas, em suas diversas representações, foram muitas vezes mulheres que desafiavam as normas sociais, detinham conhecimentos sobre ervas e curas, ou simplesmente eram vistas como diferentes. Na antiguidade, em diversas culturas, existiam figuras femininas com poderes e saberes que hoje associaríamos à bruxaria. Muitas vezes reverenciadas como sacerdotisas, curandeiras ou oráculos. A deusa Ishtar na Babilônia e Inanna na Suméria são exemplos de divindades femininas que personificam tanto o amor quanto a guerra. Possuíam um lado místico poderoso. No entanto, foi com a ascensão do cristianismo na Idade Média que a imagem da bruxa passou a ser demonizada. O conhecimento feminino sobre a natureza e a cura, antes valorizado, passou a ser visto como uma ameaça à autoridade da igreja e ao patriarcado. Mulheres independentes, viúvas, parteiras e aquelas que se recusavam a se submeter aos padrões impostos eram frequentemente alvos de suspeitas. A caça às bruxas, que atingiu seu auge entre o século XV e XVIII, foi um período sombrio da história, onde milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram torturadas, julgadas e executadas, sob as acusações de pacto com o diabo e prática de feitiçaria. Existia até um manual público em 1487 que servia como guia para identificar, interrogar e condenar supostas bruxas, alimentando ainda mais a histeria e a perseguição. É importante ressaltar que a figura da bruxa nesse contexto foi muitas vezes uma construção social utilizada para controlar e oprimir o feminino. As bruxas, em essência, eram mulheres que ousavam ser diferentes, que possuíam saberes ancestrais ou que simplesmente se tornavam bodes expiatórios para os medos e inseguranças de uma sociedade em transformação. A história das bruxas é, portanto, uma história de resistência e sabedoria, e, infelizmente, muita injustiça. Das fogueiras da Inquisição às telas do cinema e da TV, a figura da bruxa passou por uma notável transformação. Longe de serem apenas símbolos de maldade e perigo, as bruxas se tornaram personagens complexos, capazes de inspirar medo, admiração e até mesmo identificação. No universo do terror e da comédia,
uma figura se destaca como um ícone inesquecível. Elvira, a Rainha das Trevas, com seu humor ácido, visual gótico e carisma inegável. Elvira, interpretada por Cassandra Peterson, subverteu a imagem tradicional da bruxa, se transformando em uma diva pop que celebra o macabro com leveza e irreverência. Para muitos, como para a inspiração desse canal, Elvira não é apenas um personagem, mas é um símbolo de liberdade e autoaceitação, mostrando que ser diferente pode ser incrivelmente divertido e poderoso. Além dessa obra, inúmeras outras produções contribuíram para a rica tapeçaria das bruxas na cultura pop. Bom, é claro que eu não citarei todas, pois eu posso deixar alguma de fora e cometer uma injustiça. Mas todas as representações, ao longo do tempo, transformaram a bruxa de uma figura puramente maligna para um arquétipo de empoderamento feminino. Hoje, mais do que nunca, a figura da bruxa ressurge, não como um ser a ser temido, mas como um símbolo de força, resiliência e autenticidade. As bruxas, em suas diversas representações, nos ensinam sobre a importância de abraçar nossa individualidade, de questionar o status quo e de encontrar a magia no cotidiano. Elas são as guardiãs do conhecimento ancestral, as curandeiras que se conectam com a natureza, as mulheres que ousaram ser poderosas e livres num mundo que muitas vezes tentou silenciá-las. A história das bruxas é um espelho de luta feminina por reconhecimento e liberdade, uma narrativa de resistência contra a opressão e a ignorância. E que a chama da bruxaria continue a arder, iluminando o caminho daqueles que buscam a verdade, a sabedoria e a conexão com o universo. Que possamos celebrar a magia que reside em cada um de nós, transformando o legado dessas mulheres, que por séculos foram incompreendidas e perseguidas, e que hoje são reverenciadas como um ícone de empoderamento e transformação. Então me contem, qual bruxa mais marcou vocês? Então, gente, esse é o meu começo aqui na plataforma. E se você puder curtir esse vídeo, vai me ajudar muito a trazer mais conteúdo para vocês. Se inscreva, ative o sininho para saber quando tem vídeo novo e bons pesadelos!